Diferença entre cultura popular e cultura de massas. É importante fazer essa diferenciação. Eu quero discutir isso atravessando o que foi a teoria crítica, né, relacionada à Escola de Frankfurt, e os estudos culturais, que é uma linha de pesquisa em cultura mais contemporânea. A Escola de Frankfurt é mais ou menos contemporânea ao nazismo e é uma tradição de influência marxista. Os estudos culturais é uma perspectiva da década de 60 e que se vai até os anos 80, até hoje, também de influência marxista, mas eu diria de influência marxista bastante mais diluída. A questão entre essas duas perspectivas que eu gostaria de abordar é o tratamento dado à ideia de cultura de massas. A ideia de massa está muito relacionada aos estudos em comunicação desde os seus princípios. Por exemplo, nos Mass Communication Research estadunidenses. E mesmo antes dos estudos em comunicação, a ideia de massa já comparecia no pensamento social, muitas vezes sendo um conceito evocado pejorativamente, por exemplo, em textos de Freud, dentre outros autores. A cultura de massas, no que dá para entender a partir da teoria crítica, é aquela cultura feita para o consumo. A gente poderia dizer o cinema mainstream, os reality shows, a televisão. É um conceito que ele foi fundado num contexto no qual os veículos de comunicação eram dominados, digamos assim, por uma minoria diferente da democratização, entre aspas, de vozes que a comunicação experimenta hoje, por exemplo, com o YouTube, com as redes sociais, com um maior número de enunciatários. Portanto, a comunicação de massas era dos jornais, era das grandes empresas, etc., né? Era do Star System hollywoodiano e assim por diante. Mais contemporaneamente, os estudos culturais, que são uma perspectiva de matriz britânica, com Stuart Hall, com outros autores, e que teve desdobramentos significativos na América Latina, com Orozco, com Jesus Martim Barbeiro, Nestor Garcia Canclini, dentre outros autores, se propôs a rever uma certa crítica à ideia de cultura de massas que estava presente na teoria crítica, né, na teoria da Escola de Frankfurt. Frankfurt é uma escola de estudos em comunicação, como eu disse, de matriz marxista, que era bastante crítica à comunicação de massas como um empobrecimento cultural, etc. Os estudos culturais, por sua vez, tendem a reabilitar a cultura de massas por perceber que a cultura popular, a cultura que emana do povo e não do mercado, é uma cultura entrecortada com a cultura de massas, digamos assim, né? Por exemplo, como situar o funk entre a cultura popular e a cultura de massas? São conceitos que se interpenetram, né? Que não têm fronteiras muito claras, né? O futebol é cultura de massas ou é cultura popular? O carnaval é cultura popular ou é cultura de massa? O que eu penso é que é importante não jogar fora qualquer diferença, né, entre cultura popular e cultura de massas. Eu acho que essa contribuição da Escola de Frankfurt ela foi sendo progressivamente abandonada de uma maneira um pouco injusta e de uma maneira um pouco deletéria. Porque, apesar de que sejam conceitos que se interpenetram, é preciso, na minha perspectiva, manter uma diferença, né? Traçar linhas de corte. Por exemplo, o carnaval é cultura de massas ou é cultura popular? Eu acho que depende. Depende se ele é um carnaval de rua, se ele é um carnaval televisionado, de quem emana essa festa de carnaval. Quem controla ela, quem convoca. Há vários carnavais. No futebol, por exemplo, né? Há futebol popular e há futebol de massas. Né? Uma coisa é jogar futebol no campinho, outra coisa é o futebol televisivo e tal. Eu acho que é possível, sim, traçar linhas mais ou menos precisas. Não é preciso, nem é favorável eliminar essa diferença. Porque a gente cairia no risco, e cai no risco muitas vezes, de praticar um relativismo muito forte entre objetos da cultura. Dizer que tudo está valendo, de algum modo, a gente corre o risco de cair justamente na domesticação do capitalismo. Um exemplo dessa postura que eu estou criticando é o Thiagoson, um influencer que se propõe a falar de funk muitas vezes, né? E dá para perceber que a intenção dele é ser amigável ao funk. Ele tenta afastar as críticas de que o funk seria um lixo cultural, de que o funk seria uma não cultura, uma cultura inferior. E ele vai por um caminho de desfazer nas contribuições de Frankfurt, que fizeram uma crítica da indústria cultural. Então, a minha postura em relação à postura dele é de concordar que a crítica de que o funk é um lixo cultural é uma crítica vazia, idiota, mas é de discordar do método dele.
para rebater essa crítica. Justamente porque eu acho que valorizar o funk não é dizer que toda cultura é valiosa, mas valorizar o funk é muito mais interessante se a gente olhar para a cultura do funk em particular e entender onde ela é valiosa, onde ela é criativa, onde ela inventa. Que é a invenção no funk. Rítmica, em termos de musicalidade, eu acho que não é difícil perceber como que nos últimos 20 e poucos anos houve uma transformação no jeito com que o funk soa, né? Na complexidade dos beats que acompanham a música, e que o funk inventa algo de interessante ritmicamente em relação à música eletrônica, à tradição da música eletrônica, que é uma tradição europeia, né? Então há algo de decolonial no funk. Daria para elencar uma série de características nesse estilo, sem precisar cair no discurso de que tudo está valendo. O discurso de que todas as culturas se equivalem, ele acaba servindo para salvaguardar uma série de manifestações culturais com as quais eu penso que é preciso ter algum cuidado. E mesmo entre alimentos, né? Alimento é cultura. E se alguém come só fast food, é como se tu olhasse para essa pessoa e dissesse, não, tá tudo bem, cada um tem seus gostos, ou todos os alimentos são nutritivos. Não é verdade. E fazer essa crítica assim, da alimentação, pensando na comida industrializada, no fast food, é justamente, penso eu, resgatar o que a teoria crítica estava tentando dizer, porque a fast food é justamente uma alimentação de massas, né? Uma alimentação empobrecida, fácil de digerir. Muito diferente da comida orgânica, de comer uma batata doce, de comer um aipim. Então, assim, tem alguns argumentos que se colocam muito popularmente nessa discussão entre cultura popular e cultura de massa que me parecem os mais evitáveis, que seriam esses, né? De que todas as culturas se equivalem, afinal de contas, ou de que a teoria crítica, a escola de Frankfurt, teria praticado um elitismo cultural ao desprezar a cultura de massa. O Walter Benjamin, ele está muito interessado em resgatar algo da cultura popular. Walter Benjamin não é, de modo algum, um elitista, mas justamente alguém que está percebendo como que o povo é alienado da própria produção cultural e fica sujeito a consumir os objetos culturais dispostos no mercado, os grandes sucessos, os grandes lançamentos do cinema, da música, da literatura, né? E eu ousaria dizer que, muito provavelmente, a cultura mais interessante não é a que se apresenta nas grandes vitrines. E eu acho que é isso que a escola de Frankfurt está tentando dizer. Dentro dos estudos culturais já havia a argumentação de que as coisas já estão misturadas de antemão. Não há cultura popular pura. A cultura popular depende da cultura de massas. A cultura popular não é perfeitamente decantável da indústria cultural, perfeitamente separável. Eu creio, como eu já argumentei, que o exercício de separar as coisas não é um exercício vão. Ao contrário, é um exercício necessário. Saudar esse tipo de objeto cultural, muitas vezes, se avizinha de perder de vista algumas das grandes contribuições da teoria crítica. Os estudos culturais, eu acho, reagiram com muita força à ideia de indústria cultural, o que talvez tenha sido uma necessidade da época, mas que eu acho que esses argumentos causaram efeitos que eu considero desmobilizantes de uma perspectiva da luta de classe, de uma perspectiva da emancipação do povo, propriamente. Então, o que os estudos culturais fizeram com mais ênfase foi priorizar as questões de gênero, de raça, de sexualidade, as questões da diversidade. Perceba, então, que a cultura de massas ela pode ser uma ótima aliada em desconstruir certas hierarquias sociais, mas que uma coisa não deve vir em substituição à outra. E essas questões, elas por vezes são capturadas pela máquina do capitalismo, nas propagandas, né, de banco, de restaurante, Nike. Isso não é necessariamente um defeito dos estudos culturais. Por vezes os estudos culturais correm o risco de cair em algo muito celebratório e perder de vista como que a comunicação e a cultura de massas, que por vezes estão como aliados, celebrando a diversidade, se mantém às custas dos discursos menos ofensivos. Ou seja, os estudos culturais levaram adiante uma série de discursos críticos, mas perderam de vista, talvez, eventualmente, um tipo de crítica que é importante, né? A crítica da indústria cultural, a crítica da cultura de massas.